Olá, pessoal! Tudo bem por aí? O que é o autoconhecimento? Qual a necessidade disso na sua vida? Primeiro, o autoconhecimento ele é indispensável para você saber quem é você. Ficar claro quais são suas habilidades, seus potenciais e seus conhecimentos. E até o que você precisa desenvolver para chegar onde você quer. Então, olha só, quando eu paro para analisar essa simples frase, esse simples entendimento, eu começo a perceber uma série de coisas que eu já consigo falar. Peraí, me conhecer é conhecer minhas habilidades, meus potenciais e meus crescimentos e conhecimentos. E também ter ciência do que eu preciso desenvolver. Tá tudo bem. Então, eu estou falando que eu aproveito o que eu tenho, eu já potencializo o que eu tenho e eu também descubro o que eu preciso fazer para ser melhor. Então a gente começa a ter uma certa visão que é a seguinte: como eu sempre digo, eu sempre falo isso e vou continuar falando, todas as vezes que nós trabalharmos alguma coisa na nossa vida, nós temos que entender que tudo que acontece é um processo de evolução, é um processo evolutivo. Então, a partir do momento que eu nasci, eu estou em processo de evolução, tudo o que acontece na minha vida faz parte da minha história e todos esses acontecimentos me fazem crescer e evoluir. Quando eu começo a imaginar ou criar na minha mente que por um motivo qualquer ou por uma ideia fixa que eu tenho, que numa fase da minha vida eu deveria estar de outra forma ou deveria estar da forma como eu pensei há 10, 20 anos atrás, eu começo a criar uma série de barreiras na minha vida que não condiz com o que a realidade da vida é. Se a vida, se Deus nos colocou na vida, no mundo, para ser um ser em evolução, e essa evolução só termina na morte, e a gente evolui para o nível superior, para o nível espiritual, mas aqui na Terra, enquanto nós tivermos vida e consciência, nós estamos em evolução, todas as mudanças que eu fizer e que acontecerem na minha vida nesse processo são normais, são naturais. Então, aquela velha história de imaginar que a minha vida em 2021 seria completamente diferente do que eu imaginei há anos atrás, isso pode ser uma crença. E se isso não aconteceu do jeito que eu imaginei, eu construo uma história de fracasso, ou de frustração, ou de dor, que não deveria ser construída. Porque eu sou um ser em evolução. Então, se eu estou no presente momento diferente da forma como eu imaginava, é porque algo aconteceu nessa história até aqui que não foi suficiente para que eu tivesse no estado que eu deveria, que eu gostaria de estar. Esse me dá uma clareza de que, peraí, então daqui para frente eu posso fazer diferente, eu posso construir uma história diferente. Por que eu começo a ter essa visão? Porque eu me conheço e agora eu sei que eu posso começar a construir uma história diferente a partir de agora. Porque conhecer novas habilidades, desenvolver as minhas habilidades, desenvolver meus conhecimentos, ter compromisso com a minha vida daqui para frente, eu não preciso de estar mais novo, mais velho, ter formação, ter conhecimento, eu posso começar a fazer isso a partir de agora. Independente da forma como eu me vejo fazendo. Se for uma coisa que me agrada e que condiz comigo, não tem problema nenhum você fazer isso. E é o que aconteceu comigo, né? É o que aconteceu comigo. Então, quando eu falo isso com vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui na minha história e vou contar para vocês por que eu cheguei nesse patamar, nessa realidade hoje. Por que o autoconhecimento me transformou? Primeiro, eu sou apaixonado por pessoas. Eu sempre me identifiquei bem com pessoas, né? E isso realmente é uma coisa que eu descobri depois que eu comecei a me conhecer melhor. A minha história de vida sempre foi sustentada na construção de muito conhecimento, de muita habilidade. Eu sempre me preocupei em me desenvolver. Aí eu falo assim, 45 anos, eu tenho 45 anos hoje. Eu deveria estar no estado que eu sonhei há 20 anos atrás? Ou isso não aconteceu ainda, porque o processo de evolução ele não tem estabilidade, ele muda em frequência. E tá tudo bem eu reconhecer isso. Beleza, eu construí um monte de conhecimentos e habilidades até chegar aqui. Mas eu alcancei o que eu desejaria? Ainda não. E vou alcançar o que eu desejaria? Não. Lá na frente a fase vai mudar e eu vou mudar novamente. E tá tudo bem. Essa consciência vai te dar o quê? Opa, peraí, eu não tô tão errado assim, não. Eu não tô tão fora do mundo, não, porque eu estou num processo normal. Mas eu quero daqui para frente fazer diferente, construir um novo momento, uma nova história. E a vontade de crescer, a vontade de aprender, de reaprender,
sempre foram meus principais objetivos de vida. Eu passei por inúmeras atividades profissionais, desde a minha adolescência, da minha infância até a fase atual, né? Tenho formações em várias áreas, me encontrei no propósito de vida. Depois que eu conheci o autoconhecimento, aqui que eu aprendi o que realmente eu gosto de fazer e que me adaptaria melhor. Depois dos 45 anos. E aí, eu sou como qualquer um de vocês. Eu sou como qualquer pessoa. Eu queria ter liberdade. Eu queria romper os meus medos. Eu queria ter mais segurança. Porque eu era inseguro, eu era medroso. Eu também tinha meus medos. Aumentar meu foco nas coisas. Porque eu queria que realmente eu produzisse mais. E ter direção para poder alcançar aquilo que eu queria. Mas, até então, eu estava num momento de crescimento e evolução e de percepção das coisas. Entrar no caminho que eu queria, minha direção de vida, eu queria ter descoberto isso lá atrás, mas eu tentei e estou tentando até hoje, e agora sim eu consegui. Consegui descobrir que o meu propósito de vida é ajudar a pessoa. E olha só, vejam bem como é que a gente foi educado, como é que o mundo nos formou, né? O mundo nos conscientizou lá atrás de uma realidade e a gente vem arrastando essa realidade para a atual situação. Eu sonhava, eu imaginava que, e eu acho que muitas das pessoas também compartilham essa ideia comigo, que para a gente ter sucesso na vida, para a gente ter uma conquista na vida, eu tinha que ter uma formação técnica, uma formação superior, eu tinha que ter um nível de intelectual elevado, baseado nas minhas formações, não no meu conhecimento, né? E aí eu fui estudando, eu fiz engenharia de produção, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, eu fiz uma pós em direito do trabalho, eu fiz uma MBA em gestão empresarial, e aquilo foi juntando aquele monte de conhecimento na minha mente, mas eu não conseguia ficar feliz, porque estava faltando alguma felicidade interna, uma satisfação que eu não conseguia encontrar. E aí eu passei por empresas grandes, multinacionais, eu tinha essa formação toda, e a empresa não abriu oportunidade para mim. O dia que eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para ser engenheiro de segurança do trabalho, a empresa não me deixou participar do processo. E aí eu falei, peraí, esse não é mais o lugar que eu quero, que serve para mim. Por quê? Porque eu me vejo, eu tenho uma visão de vida de onde eu quero chegar. Então aqui agora já não é mais o momento. Eles não estão me reconhecendo como um profissional que merece uma oportunidade. Está na hora de eu começar a mudar. E aí eu mudei de fase. Eu agradeci a empresa, 15 anos de experiência, sou muito grato por ela, estudei lá, mas eu me sacrifiquei muito também. E eu reconheço o meu valor, reconheço a minha história. Eu lutei durante o período para conquistar algo que para mim é possível conquistar. Passei nessa empresa, saí e fui para uma outra empresa. Eu fui convidado para participar de um processo seletivo para coordenar uma equipe de segurança do trabalho. E aí eu falo com vocês o seguinte, eu era um profissional da produção, tinha formação em segurança, mas eu não tinha experiência em segurança. E aí o gerente nessa entrevista me perguntou, qual é a sua experiência com segurança do trabalho? Eu falei, não, eu acabei de formar, tem 2 meses que eu formei em segurança do trabalho. E qual que é a capacidade que você tem de fazer esse novo trabalho, de administrar essa equipe, de fazer esse setor de segurança do trabalho dar certo? Eu falei, a mesma competência que eu tive para ficar 15 anos na empresa que eu estava. E o que te move? O que me move é a vontade de aprender e reaprender e continuar construindo meu futuro, porque eu sei onde eu quero chegar. Gente, essa resposta foi a chave do sucesso, a chave da contratação. Eu passei para ele a confiança que eu tinha em mim mesmo, que qualquer pessoa tem, por quê? Porque nós estamos em crescimento. E eu mostrei para ele confiança em mim mesmo e ele me deu a oportunidade. Fiquei nessa empresa mais 4 anos, saí de lá para trabalhar por minha conta. Para ter o quê? Liberdade. Liberdade combina com o meu valor. Olha só como é que as coisas vão casando, como é que as coisas vão se ajustando. Liberdade combina com o meu valor. E quando eu tenho um valor, que o valor me sustenta, eu consigo me encontrar nessas realidades. Comecei a trabalhar por minha conta. Abri uma empresa de consultoria e começando a prestar consultoria. E as consultorias davam muita demanda e davam muito trabalho. Mas ainda não estava satisfeito. Tava a impressão que eu estava ali. Poxa, não tem nada que te sustenta, não tem nada que tá bom para você, né? A sensação de... A gente peca tanto com a gente que você começa a se cobrar por não estar feliz no lugar que não tá te fazendo feliz. Olha só que coisa. Como é que você pode se cobrar por estar no lugar trabalhando com alguma coisa que não tá te fazendo feliz? Não tem por que você se cobrar. Aquilo não tá bom para mim, eu tenho que me posicionar, não tá bom, mas espera aí. Eu tenho que encontrar o que vai me deixar bom, o que vai ficar bacana. Eu tenho que me encontrar, eu tenho que achar o que vai me fazer bem. E eu comecei a fazer uns treinamentos na parte de segurança do trabalho, e aí o autoconhecimento me ajudou. Nos treinamentos, eu percebia que as pessoas
saíam do treinamento muito motivadas, com energia lá em cima. E o treinamento era técnico, mas a minha forma de conduzir era uma forma bem bem positiva. E eu comecei a receber uns feedbacks das pessoas falando: Alex, eu saio do seu treinamento com energia muito boa, com energia que, além do conhecimento técnico, eu saio com energia muito boa. E eu estou gostando de ver isso, acho que eu achando isso muito legal. Então, e eu comecei a ter esse monte de retorno das pessoas me falando assim. Quando isso aconteceu, eu comecei a me olhar mais. Falei: peraí, o que será que está acontecendo? E aí eu falo com vocês o seguinte: façam essas 3 perguntas para vocês. Vai te ajudar a direcionar. Foram as perguntas que eu fiz para mim. Eu percebia que a minha presença ajudava as pessoas. Na minha família, no meu trabalho, na escola. A minha presença ajudava as pessoas. E quando eu recebi esse retorno de que eu conseguia motivar as pessoas de uma certa forma, eu fiz a pergunta para mim: qual o sentimento que eu gero nessas pessoas? Comecei a conversar comigo mesmo. Inclusive, tem umas postagens minhas que eu falo sobre a conversa interior, que é a conversa de você com você mesmo, e você tem uma descoberta fantástica quando você faz isso, tá? É a conversa interna, franca com você mesmo. Isso é fantástico. Façam esse treino que vai funcionar. E eu fiz essas 3 perguntas. Qual o sentimento que eu gero nas pessoas? Desde quando isso acontece? E o que eu sinto fazendo isso? Essas 3 perguntas me deram a clareza que eu precisava. Depois dessas 3 perguntas, eu descobri que eu podia desenvolver mais meu potencial na área de desenvolvimento pessoal e me formei como profissional em coach. Então, a minha história é exatamente a história de muitas pessoas, mas que muitas pessoas não exploram, muitas pessoas não dão atenção, porque elas focam ou deixam de preocupar com elas mesmas para preocupar com o resultado que ela está tendo atualmente, baseado numa referência externa, numa referência do mundo. E aí eu fiz o contrário. Eu comecei a preocupar comigo para ver o que estava acontecendo comigo e o que eu poderia utilizar a meu favor de acordo com a realidade que eu estava vivendo. Então, gente, por que eu descobri o meu propósito, descobri a importância do autoconhecimento? Porque funcionou para mim, funcionou comigo. E todas as pessoas que eu volto com essa visão, que eu demonstro essa realidade para elas, elas têm a mesma percepção. Ou seja, peraí, aqui tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar as pessoas. A virada de chave da minha vida aconteceu no autoconhecimento. E as técnicas, tudo que eu aprendi, a minha missão, o meu propósito, eu quero ajudar as pessoas a se descobrirem, a descobrirem o que elas precisam ser para elas serem felizes e realizadas. É por isso que eu estou aqui. Então, a minha história, ela diz muito sobre a realidade que a vida é, a realidade que eu vivi. Mas nós não preocupamos com a nossa história, nós preocupamos com o que está externo. Então, tudo que a gente faz preocupado com o externo, você vai continuar sem resposta. Sabe por que você vai continuar sem resposta? Porque nada no externo vai conseguir satisfazer a sua felicidade, você não sabe o que você quer. Teve esses momentos que eu tenho certeza que muita gente vive isso. Eu não consigo achar meu caminho, acho que eu estou sendo injusto, eu estou sendo ingrato. Deus me perdoa por eu ser ingrato do que eu estou vivendo, mas não falta nada para mim. Por que eu estou infeliz? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, nítido. Eu tenho um vizinho aqui que tem 75 anos. Ele trabalhava numa multinacional e o sonho dele era aposentar. Naquela época, a cabeça dele funcionava no seguinte aspecto: eu vou aposentar, e quando eu aposentar, eu vou ficar tranquilo e minha vida está resolvida. E aí ele aposentou, a esposa dele também aposentou. Tudo bem. Tem pouco tempo, deve ter um mês ou um mês e pouco. Ele bateu aqui na minha porta, me chamou. Falou: Alex, eu preciso conversar com você. Eu falei: pois não. Alex, eu queria... Você tem como você me ajudar? O que está acontecendo? Eu estou precisando fazer alguma coisa? Eu estou me sentindo inútil. Eu preciso fazer alguma coisa. Me ajuda alguma coisa, me dá alguma ocupação para mim, porque eu não estou conseguindo viver do jeito que eu estou vivendo. Gente, ele tem 75 anos, a esposa aposentada, ele está aposentado, tem uma vida relativamente tranquila, mas ele precisa produzir. Ele falou comigo: Alex, até ficar em fila de banco para você, eu fico. Olha que coisa. Mas o que essa história nos ensina? Me ensinou que não tem fase para você estar ativo, não tem fase para você crescer e buscar forma de mudar. Todas as fases da sua vida, elas vão passar por renovação e tá tudo bem, e tá tudo certo. Isso condiz com a nossa vida, nosso processo evolutivo. A nossa evolução, ela se dá em função das fases e da capacidade que eu tenho de mudar cada fase.
Então, nós criamos na nossa mente uma consciência negativa de que o que eu imaginei para mim aos 45 anos, que eu estou vivendo hoje, é muito diferente do que eu imaginava, e a gente acha que isso é um sofrimento, é uma dor, eu não consigo virar daqui para frente, porque o que eu imaginei para mim, eu não consegui, daqui para frente eu não vou conseguir. Para com esse pensamento negativo, porque não funcionam as coisas dessa forma. Isso é autoconhecimento. A crença que nós estamos precisando é a crença positiva de que eu posso fazer diferente daqui para frente em qualquer fase da minha vida. É isso que eu quero passar para vocês.